Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula de administração financeira. Hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos começar um assunto novo que fala sobre a formação dos preços de venda. É muito importante porque quando a gente administra qualquer coisa financeiramente, além de alguns controles de orçamento e de fluxo de caixa, que nós aprendemos em outras aulas, nós temos que calcular também o preço que nós vamos vender o nosso produto, que é aquele preço que nós pretendemos vender para que nós possamos ter lucro. O conceito de preço é um conceito bem interessante. Para a gente definir preço de venda, primeiramente, o gestor ele deve considerar dois aspectos. O primeiro, que é um aspecto interno, que é um aspecto financeiro, e o segundo, que é o aspecto mercadológico, que é o aspecto interno. Dessa forma, pelo aspecto financeiro, o preço de venda, ele obrigatoriamente deve cobrir tanto os nossos custos variáveis e fixos, bem como atingir o nosso lucro líquido. Já no aspecto mercadológico, o nosso preço de venda, ele deverá estar sempre próximo ao praticado pelos nossos concorrentes, porque além de termos lucros, nós precisamos de fazer com que o cliente nos procure. Só para se ter uma ideia, vamos começar a entender o que é preço. Vocês sabem o que é preço? Preço é um valor em moeda corrente somente? O que nos dizem alguns autores? O que alguns especialistas na área nos dizem a respeito de texto? Vamos conceituar. Guerreiro, em 2005, vai destacar que o modelo de simulação de preço pode ter duas concepções: formar preços a partir de uma estrutura de custos e formar preços a partir de referência de preço do mercado. Já Kotler e Armstrong dizem o seguinte: preço significa a soma do dinheiro que os clientes devem pagar para obter o produto. Além disso, para definir preço, outros fatores também vão influenciar de forma direta, como conhecimento da marca, tempo de mercado, volume de vendas que a empresa já conquistou e a agressividade dos nossos concorrentes. Se o preço que for determinado pelo mercado for menor do que o encontrado a partir do custo da empresa, o gestor financeiro obrigatoriamente deve rever os cálculos financeiros para avaliar a viabilidade de continuar atuando naquele segmento que ele pode fazer tanto de produto ou da prestação de serviço. E agora, como é que funciona a formação de preços na atualidade? O mercado mudou. Hoje, o nosso cliente é que coloca o preço no produto que nós vamos vender. E como é que o empresário precisa encarar esse cenário atual? Nós temos o aumento da concorrência que vem acontecendo em qualquer tipo de negócio. Isso faz com que o nosso empresário tenha que trabalhar todo dia com uma margem menor de lucro. Essa maior liberdade nos preços e a crescente diversificação dos produtos tem feito com que alguns fatores contribuam para que esse cenário de concorrência esteja cada dia mais acirrado. Para se falar nisso, nós temos que entender como é que funcionou a formação de preços na evolução histórica. Vamos falar como funcionou a história da formação de preços. Antigamente, como o mercado era menos concorrido e o mercado ele era menos amplo, as empresas calculavam todos os seus custos e acrescentavam uma margem de lucro para formar seu preço de venda.
Dessa forma, quem fazia o preço era quem vendia. Essa equação era muito fácil de ser feita. Você colocava o seu custo, mais quanto você queria ganhar, e você tinha o preço. Isso é uma evolução. E o que aconteceu? O mercado mudou. No mercado passado, antes, quem calculava o preço era o gestor financeiro. Ele colocava a margem de preço que ele queria. Hoje, o cenário atual mudou isso aí. Quem determina o preço dos produtos é o mercado. E isso causa aquilo que a gente chama de problema. O mercado também se ampliou. O mercado cresceu. Hoje, se a gente observar, para cada produto que nós fizermos, nós vamos ter diversos chineses fazendo o mesmo produto, diversos indianos fazendo o mesmo produto. Então, todos os nossos métodos de gestão precisam de ser mudados. A concepção da empresa mudou. Os métodos de verificação e de formação de preço, eles devem ser repensados. A gestão e o trabalho deve ser planejado com base nessa variável externa, ou seja, de fora para dentro, onde nós vamos buscar o retorno através da produtividade, redução de custos, eficiência, qualidade. E o que significa repensar na empresa como um todo. Repensar a empresa não só na sua gestão financeira, mas como todo o método de gestão. Nesse novo modelo, também deve ser levado em conta o poder aquisitivo, qualidade, alternativas de escolha e a utilidade do seu produto e do seu serviço. Hoje, nenhum produto pode vir sem estar atrelado com ele um serviço que faça com que essa criação de valor feita pelo cliente seja observada. E como é que funciona esse critério para a formação de preço? Como é que nós podemos montar esses nossos preços? Como o preço ele é dado pelo mercado, por que então nós temos que preocupar tanto com a política de formação de preço? Não é mais fácil a gente seguir apenas os preços praticados pelo mercado? Se a gente for observar esse cenário e essa fórmula de calcular preço, passa a ser fundamental um bom gerenciamento de custos. Necessariamente, nós teremos que fazer um grande gerenciamento de custo. Podemos comparar o seguinte: antes, a gente fazia formação de preço. Hoje, nós fazemos aquilo que a gente chama de formação de custos. Devemos gerenciar a todo momento os nossos custos. Antigamente, formávamos preços. Hoje, formamos custos. O empresário, a todo momento, precisa de administrar os seus custos, sejam eles fixos, sejam eles variáveis. Por quê? Nós só conseguimos aquilo que a gente chama de lucro observando aquilo que a gente pode chamar de VPL ou LPV, depende da forma que vocês queiram fazer. Eu gosto de falar LPV. Para se obter lucro, é necessário observar preços e volume. É aquilo que a gente chama de economia de escala. É muito mais importante do que qualquer outra situação e é de importância vital que a empresa conheça todos os seus custos e despesas de forma detalhada, que examine cuidadosamente a sua política de formação de preço e que administre todas essas variáveis que forem envolvidas nessa questão, de forma que ela conheça exatamente aquele mercado que ela está inserida, os seus limites de atuação e no que diz respeito aos volumes e aos retornos que são possíveis. Eu gosto de fazer muito a comparação desse novo cenário,
com aquele grito do Bruce Stotter do UFC, que é a hora que ele fala "It's time". Quer dizer, é buscar a todo momento a eficiência em custos. É saber que existe uma briga. E essa briga não é fácil. Essa briga ela acontece a todo momento. Existem os preços de mercado e os custos internos. Nós temos o ambiente externo e o ambiente interno. E como é que nós vamos fazer? Quais os critérios que nós teremos que utilizar para a nossa formação de preço? Se o preço é dado pelo mercado, então por que nós temos que preocupar tanto com essa política de formação de preço? Por que nós não devemos sempre ter que seguir aquilo que é ditado pelas regras do mercado? Por quê? Nós temos que ter a mentalidade que dentro desse novo cenário, dentro dessa nova forma de calcular preço, esse gerenciamento de custo, saímos da formação de preços, enquanto que atualmente é o período da formação de custos. Reduza seu custo e aumente seu lucro. Não tem como você trabalhar sem verificar seus preços, sendo competitivo, aumentando o seu volume para a obtenção do seu lucro. Você viu que eu repeti? Você viu que eu fiz isso 2 vezes? É pela importância disso aí. Porque hoje nós necessitamos de ter uma visão mercadológica e também necessitamos a todo momento de ter aquilo que a gente chama de visão financeira. A nossa formação do preço de venda, ela deve respeitar essas 2 perspectivas, essa interna e externa, e ambas são importantes e devem ser consideradas. A empresa tem a sua visão interna, onde tem os seus custos, as suas despesas, a sua estrutura, os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Lembrando que a todo momento ela é pressionada por fatores externos, sejam eles distribuidores, comunidades, mercado externo muito forte, vamos ver a China, por exemplo, fornecedores, clientes, mídia, governo, concorrente, acionistas, sindicato, distribuidores e por aí vai. A pressão externa ela é muito forte. Então, nós temos que observar que todos os nossos preços são formados de fora para dentro. Nós não temos o controle, nós temos esse vazio. Quando nós entendemos que não é o empresário que forma o seu preço. E é na formação de preço que nós teremos que entender aquilo que a gente chama de lucro. É aonde nós vamos gerar resultado para o negócio. De forma geral, podemos dizer que o lucro é o valor que vai sobrar entre o preço de venda e todos os gastos que nós tivemos. Ele é definido também como o valor que nós queremos ganhar. Vamos conceituar isso? Segundo Bezerra, o lucro das empresas ele é importante instrumento não só de sobrevivência, mas também de medição do sucesso que essas mesmas tiveram em atender às necessidades de bens e serviços para a sociedade. Sob a ótica financeira, lucro é a melhor forma de se medir o sucesso de uma organização. Qualquer empresa só irá continuar atuando no mercado, pagando seus custos e seus salários, se ela for lucrativa. Nenhuma empresa sobrevive ao longo do tema que ela trabalha e do tempo se ela não gerar lucro. Ele, com certeza, na ótica financeira, é o melhor indicador.
Entre os diversos indicadores de sucesso do negócio, o lucro é a mais eficiente forma de medir o desempenho de um negócio. O sucesso e a competência do administrador financeiro, ele começa a ser valorizado a partir do momento que ele consegue fazer que entre mais dinheiro no caixa do que sai. Segundo Kotler, nas empresas privadas, o maior objetivo é o lucro e devem alcançar o lucro como consequência da criação de valor para o cliente. Como nós calculamos o lucro? Nós já temos uma visão predeterminada do cálculo do lucro. Como é que é feito esse cálculo? O lucro nada mais é do que as nossas receitas totais menos os nossos gastos totais. E você sabia, de forma muito importante, que além de você calcular o lucro nominal, que é aquele lucro em dinheiro, é importante também a gente calcular aquilo que a gente chama de lucro percentual. Como é feito isso? Como nós podemos fazer isso? Eu peguei uma tabela da apostila e utilizei para dar esse tipo de exemplo. Acompanhe comigo. Vamos observar aqui. A receita nossa, vamos olhar no ano 1. A receita nossa, R$350 mil, com um lucro de 50 mil, dando um percentual de 14,3%. Como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito da seguinte forma: pegamos o nosso lucro e dividimos pela nossa receita total, que vai dar 0,143, e multiplicamos isso por 100. Então, se a gente observar na tabela, nós temos no ano 3 um faturamento, uma receita muito maior do que no ano 1, mas um percentual de lucro um pouco mais baixo. Da mesma forma, nós temos que no ano 5, nós tivemos uma receita quase o dobro do ano 1, mas o percentual de lucro, ele caiu. Agora, pessoal, é necessário observar as duas coisas. O lucro percentual, ele deve ser a todo momento observado. Mas também nós precisamos de observar também o valor que entra dentro da empresa. O menor lucro pode ser chamado de melhor lucro? Pode sim. Se você observar que nesse primeiro ano demonstra que o ano 1 foi o ano que a empresa foi mais eficiente, ou seja, foi o ano que ela conseguiu atingir o seu maior lucro em relação à receita, esse número, essa variável que nós estamos observando, que essa variável percentual, ela demonstra que a empresa teve maior eficiência do que ocorreu, por exemplo, no ano 3. Mas como é que nós conseguimos fazer isso tudo? Através de uma palavrinha muito legal, que chama markup. Você já ouviu falar sobre markup? Você consegue definir a palavra markup? Nós vamos conhecer esse novo conceito, que é muito usado na formação de preço e que é chamado de markup ou taxa de marcação. Como nós podemos fazer isso? Calculando o nosso lucro a partir dos custos. Pense nessa situação. Você tem uma empresa que trabalha com confecção de roupas. O custo de um tipo de casaco que você faz, que você produz, ele custa R$100. E você deseja ganhar 20% de lucro. Como é que você deve negociar com o seu cliente? Normalmente, nós temos aquela visão assim do markup, né? E a gente já pensa de maneira muito rápida. Se o preço do casaco é igual a 100, se eu colocar mais 20% que eu quero ganhar, eu vou atingir R$120. Eu vou vender esse casaco por R$120. Mas vamos observar o seguinte: se deduzirmos
120 de 100, nós vamos ter aquilo que a gente chama de lucro, não é isso? Que é a diferença entre a receita total menos o nosso custo total. Vai dar R$20. Como nós aprendemos do cálculo do nosso lucro percentual, vamos dividir os R$20 por 100. Se dividirmos os R$20 por 100, o que nós iremos encontrar? Vai estar errado. Por quê? O nosso cálculo, nós iremos encontrar um percentual de 16,7%, diferentemente dos 20% que nós queríamos encontrar. Aí entra a nossa palavrinha markup. A nossa taxa de marcação. O site da Wikipédia ele traz a seguinte definição do markup. É um termo usado em economia para indicar quanto o preço do produto está acima do seu custo de produção. Eu gosto mais das definições dos autores. Monteiro, em 2002, citando Padovese, ele diz o seguinte: markup é uma metodologia usada para calcular os preços de venda a partir do custo de cada produto. Esse método consiste na aplicação de um multiplicador sobre os custos, que resulta no preço final. Guardem esse, de um multiplicador sobre os custos. Para Porton e Furlan, o markup representa um percentual sobre o preço de venda, necessário para cobrir as despesas e custo do produto, impostos sobre venda e a margem de lucro a qual nós queremos atingir. Tanto Porton e Furlan, em 2002, eles acreditam que existem duas formas de se calcular o markup. Duas formas com que o markup pode ser calculado, sendo ele o markup divisor e o markup multiplicador. Vamos aprender isso passo a passo. Vamos falar primeiro do nosso markup divisor. Acompanhe comigo. O cálculo do markup divisor é o seguinte: é o 100%, que é o valor do meu preço, menos o lucro que eu desejo, que é o percentual do lucro, dividido por 100. O markup divisor ele vai ser 100% daquele produto que eu tenho, que é o meu preço, menos os 20%, que é o lucro que eu estava pretendendo, dividido por 100. Então, encontraremos o seguinte markup divisor: 80 dividido por 100 é igual a ponto 80. Conseguiram compreender? Agora, o markup multiplicador. O markup multiplicador, nós vamos pegar o produto, que é o nosso preço, que é 1, e dividir do 100 menos o percentual do lucro e dividir por 100 de novo. O markup multiplicador, eu vou pegar 1 dividir por 100 menos os 20%, que é o que eu desejo ter de lucro, e dividir por 100. Então, o meu markup multiplicador será 80% dividido por 100, ou 1 dividido por 0,8. Então, o meu markup multiplicador ele será de 1,25. Aí vem aquela história: qual que eu vou usar? O markup divisor ou o markup multiplicador? Tanto faz. Tanto faz. Se você usar ou um ou o outro, você está fazendo de maneira correta. O que vai depender é como que você calcula isso aí de maneira mais fácil. Vamos usar o exemplo do casaco, para você ver que não existe diferença entre o markup divisor com o markup multiplicador. Se você pegar o preço de venda, que era R$100, que é o nosso preço de custo do casaco, e vou dividir por quem? Por 0,8, que é aquela taxinha que nós achamos. Vai achar, dividindo 100 por 0,8, vai achar R$125.
Se eu usar o markup multiplicador, eu vou pegar o meu preço de custo, que é os R$100, e multiplicar por 1,25, que vai dar R$125. Agora faça um teste comigo para ver se deu certo. Lembra como a gente acha o lucro, o percentual do lucro? Vamos pegar o nosso custo, que é R$100, e deduzir dos 125 que é o meu preço de venda. Vai sobrar quanto? Qual vai ser meu lucro? R$25. Divido R$25 por 100. Se eu dividir R$25 por 100, vai dar quanto? 0,2. Multiplico por 100, encontro meus 20% de lucro. Olha que legal. Às vezes, nós erramos na hora de fazer por não saber calcular. Isso são diversos empresários que incorrem nesse tipo de erro. O preço de venda, ele é muito importante, porque ele influencia diretamente na nossa margem de lucro. Agora, a forma de se calcular. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o markup divisor. Agora, existem pessoas que gostam de trabalhar com markup multiplicador. Vai depender muito do administrador financeiro na hora de usar. O que é importante frisar é que nós temos que incluir no nosso markup não apenas o lucro, mas todos os outros percentuais que nós vamos ter de calcular para alcançar o nosso preço de venda. Além do lucro, é necessário que seja calculado sobre o preço de venda todos os nossos custos e impostos que são incididos sobre esse preço de venda. E também as nossas despesas, como comissão de funcionário, eles também incidem no preço de venda. É necessário que a gente faça um exemplo para fixar melhor esse tipo de cálculo para vocês entenderem. Como eu estou querendo abrir o olho de vocês, vamos falar sobre uma loja de óculos, né? Se você observar, o dono de uma loja de óculos, ele calcula o custo médio da empresa dele, que é o custo fixo mais o custo variável, e tem o valor de R$100. Ele acha o custo fixo unitário dele e mais o custo variável, que é o custo da aquisição desse produto, e acha um valor de R$100. Essa empresa dele, ele deseja obter um lucro de 30%, mas ele sabe que ele vai ter que pagar 15% de imposto e mais 5% de comissão para o vendedor, que é aquele funcionário da loja. Como é que nós vamos calcular esse preço de venda? Vamos fazer nas duas formas. Vamos fazer tanto pelo markup divisor quanto pelo markup multiplicador. Vamos primeiro no markup divisor. Vamos lembrar, isso depois vocês fazem de maneira mais lenta, parando a nossa videoaula, para vocês compreenderem de forma mais clara. Eu também estou passando uns slides, que é em formato de vídeo, mas sem essa voz enjoada minha, para que vocês consigam estudar dando pause, sem ter a voz ao fundo. Vamos fazer um cálculo pelo markup divisor. Vamos pegar 100 menos o percentual de lucro, mais o percentual de impostos, mais o percentual de comissão, dividido por 100. Então nós vamos colocar 100 menos 30, que vai somar com mais 15, que vai somar com mais 5, dividido por 100. Então é 100 menos 50 dividido por 100. Então o meu markup divisor vai dar 0,50. O preço de venda meu, R$100, não é? O preço de custo, aliás, R$100. Divido por 0,50. Vou encontrar o meu preço de venda, R$200. Dobrou o valor. Entendam isso. Quando eu falo que o preço de custo meu é 50, vai ser acrescido do meu lucro, mais os impostos, mais a comissão, o mesmo valor do meu custo. Então o meu preço de venda será 200. Vamos testar agora o exemplo
através do nosso markup multiplicador. Vamos pegar 1, que é o valor do nosso voto, e colocar 100 menos percentual de lucro, percentual de impostos, mais percentual de comissão e dividir por 100. Então vamos pegar lá, 100 menos 30 mais 15 mais 5 dividido por 100. Então vamos achar 1 dividido por 0,5, que vai dar 2. Então, utilizando o markup multiplicador, 100 vezes 2 é igual a 200. Olha que legal. Conseguimos o mesmo valor. A soma de todos os valores percentuais totaliza o valor de 100, que nós vamos deduzir do preço de venda de 200. Restará também o valor de 200. Por que eu usei esse exemplo de óculos? Eu achei interessante porque isso tem na apostila, e o autor da apostila ele fala muito que é um produto que melhora a visão, então nós vamos usar esse exemplo óculos em outros cálculos também, e eu resolvi utilizar isso nas nossas videoaulas agora para frente. Vai ser um exemplo que nós vamos utilizar até na aula 19. Nós vamos falar de várias coisas ainda, antes de terminarmos esse nosso módulo. Eu gostaria de pedir para vocês que curtam as aulas, no YouTube, né? E falar que nessa aula de hoje nós tivemos e fizemos alguns conceitos importantíssimos sobre a formação de preço e sobre o uso dessa metodologia de markup. O objetivo nosso é exatamente demonstrar que nós não devemos aplicar os percentuais diretamente sobre custos, e sim utilizar essas formas de markup. Falamos também da importância da formação de preço e do gerenciamento dos nossos custos. Eu, como professor da matéria de custos, eu gosto de frisar muito isso. O empresário hoje necessita obrigatoriamente de fazer a sua gestão de custos. As empresas, normalmente, quando elas são pequenas, elas fazem muito gerenciamento das suas vendas e esquece do gerenciamento dos seus custos. Mas com essa mudança nova, com essa mudança de mercado e com essa nova metodologia de ensino da parte de finanças e da contabilidade de custos em si, é necessário que o empresário tenha em mente que empresa grande ou empresa pequena, é necessário o gerenciamento dos nossos custos. Até a próxima aula, vamos trabalhar, existem diversos exercícios na apostila que eu gostaria que vocês fizessem. Curta o meu canal no YouTube e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.